Eu fiz esse desenho aqui há uns dias e eu tava lembrando de Evangelion. Eu acho bem interessante porque eu acho que as pessoas não conseguem entender a função de certas obras ou de certas produções. Porque, tipo, tem muita série que é só pra você passar o tempo quando chega em casa. Ou ver um filme e não pensar em mais nada. Você nem pensa na história que está acontecendo. Mas Evangelion é bem interessante. Que trata de problemas emocionais no geral. Tipo, eu acho muito interessante que ninguém para pra assistir Evangelion e prestar atenção. E quando para, só presta atenção nos robôs gigantes. Que nem são literalmente robôs. São meca de carne. E não faz nem muito sentido. Mas o Evangelion é interessante por causa do Shinji, que as pessoas costumam odiar, que é o personagem principal. E a história toda é só basicamente mostrando como lidar com os sentimentos. E ninguém presta muita atenção que o Shinji é só uma criança, dando que carrega um fardo enorme. E eu até acho que, tanto no anime quanto nos filmes, a história que se desenvolve, você vendo o Shinji ter interação com a Misato e o os outros as pilotos, porque são o resto é tudo mulher. Nos filmes só tem a Misato, a Iscariote, o a e a Rei. Ah, ainda tem o Nagisa. Mas assim, são vários conflitos que são tratados nos filmes e ninguém para pra prestar atenção. E eu sei que tem, tipo, a história do filme, dos filmes e do anime no mangá, que tem a ver com os anjos, e tem toda uma referência meio bíblica, mas se você só presta atenção na arte, você não presta atenção no conteúdo. Isso é interessante. Porque o Shinji era só uma criança quando foi chamado pelo pai para apenas servir de piloto, porque era uma ferramenta útil. E ele trata um clone da mulher morta dele melhor que o filho dele. Agora o que eu não entendi foi o último filme. O 3+1 de Evangelion. Faz o menor sentido o final pra mim. Porque ao invés do Shinji superar, etc., ele simplesmente ignora tudo e vai para um mundo que ele criou, que é uma nova possibilidade. O pai dele simplesmente some e ele, por motivo algum, se relaciona, aparece como se estivesse se relacionando, tendo alguma relação com a Iscariote, a menina do traje rosa. Faz o menor sentido. Enquanto, tipo, ele diz que vai salvar a de vermelho, que eu até esqueci o nome. E tipo, ela passa o filme basicamente cagando pra ele, xingando ele, e ele simplesmente volta pra salvar ela e não salva e manda ela embora. Só isso. Depois dela ter praticamente morrido. E a gente só
para pra prestar atenção que eles são todos clones nos originais, no último filme. E eles falam isso é falado tão rápido e ninguém para pra prestar atenção. O Shinji, a Rei e a Rei Ayanami são só clones. O Shinji basicamente é tratado como um clone reconstruído, bem parecido com o original. E a Misato, que tanto gostava dele, simplesmente ignora ele o filme todo e não quer que ele faça nada. E no final decide, ele vai fazer e vai ajudar e tá tudo certo. E o filme acaba com ele abandonando o mundo dele para um outro mundo que ele criou. Sendo que aquilo nem pode ser considerado um mundo novo, porque ele estava no meio de um transe, psicose, junto com o pai dele, que absorveu uma entidade que ele não foi falado em momento nenhum nos filmes. E isso não faz a menor diferença, porque o filme só termina com ele indo para uma escola de jovens adultos com a namorada dele, que é basicamente uma referência a Judas, que ajudou todo mundo sem explicação alguma. E ela faz isso no filme 3.33, que é o filme anterior, e não tem explicação nenhuma. E a gente só sabe que o Cade morreu por causa do filho do Cade com a Misato, que não foi mostrado em momento nenhum que esse evento ocorreu, que eles voltaram a ter uma relação amorosa. Menor sentido, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Se você prestar atenção na história dos filmes, você consegue entender o porquê do Shinji ser odiado. E mesmo assim ele se sente mal, mas ele não tem culpa, porque foi tudo jogado em cima dele. Tipo, ainda tem aquela menina, a Shikinami, que tem um complexo, que cria um complexo, apresenta um complexo durante o filme todo de superioridade para esconder que ela se sente frágil, mas você só descobre isso nos filmes, no último filme, e é bem rápido. E é o clone dela que fala sobre isso. Nem fala, ela tá numa alucinação muito louca, num mundo virtual criado pelo poder dos que eles estão manipulando, de anjo, que ela foi absorvida. E é muito rápido. E tipo, se você não assistiu o anime ou ler um mangá, você não vai entender nada. Tão rápido que é. É como se eles tivessem tentado adaptar a história que seria de 2 ou 3 filmes a mais para um filme porque acharam que não valia a pena. Enquanto o Shinji passa metade do filme sozinho no canto em silêncio com a Rei voltando todo dia antes de morrer. O outro clone da Rei é a Nami. E é isso. E todos os clones da Rei Ayanami não têm ciência de a consciência da Rei anterior. E mesmo assim eles acabam se importando com o Shinji, que também não faz sentido. Mas agora, quando você vai observar a relação, como é apresentada uma relação emocional entre eles, aí você entende de certa forma o porquê, mas não continua não fazendo sentido. E o Nagisa, do Koaro Nagisa, que tecnicamente seria o par do Shinji. Bem tecnicamente, porque tanto no anime quanto no filme, que são os que eu tenho mais
base, porque eu assisti mais de uma vez os filmes e o anime. Continua não tendo sentido algum. Porque ele aparece, ele diz: sou o 13º anjo, ou 12º, eu não lembro. E morre. E das duas vezes ele só aparece pra ficar falando coisas no esmo, sem o Shinji entender. O personagem, que é tecnicamente o principal da história, não entende o que tá fazendo ali. Em momento algum. Ele vê, tanto no anime quanto no filme, o Quaro morrer de uma forma horrível. E nas duas vezes ele se sente culpado porque a responsabilidade foi jogada em cima dele. No anime ele tem que matar o anjo, senão ele vai matar o Koaro, que ele beijou. E parecia haver algum interesse. Ele simplesmente tem que matar. Ele não é obrigado, ele vai lá e mata. E mesmo assim acontece o terceiro impacto. No anime acaba o anime. Aí chega nos filmes, ou Koara aparece por mais uma parte do filme e tipo constrói uma relação, mas o Shinji não sabe nada dele. E tem outra Rei Ayanami ali que só não sabe o que tá fazendo. É um fantoche. E ele começa a ignorar ela pra no final ela morrer querendo ser alguém. Enquanto o Shinji passou uma, uma parte do filme toda com Koaro pra ele morrer com a bomba que ele tirou do pescoço do Shinji sem problema nenhum. Ele simplesmente morre num contexto completamente diferente, em uma relação, para o Shinji não conseguir fazer nada e ficar traumatizado por mais uma pá do filme. Por quê? Não faz sentido. Tipo, sim, faz sentido, mas é horrível. Enquanto, tipo, passou 3 filmes e você não tinha ciência de um ser onipotente, um ser não, uma entidade onipotente que existia por algum motivo no mundo deles e poderia ter ajudado. E não foi apresentado em momento nenhum. E o pai do Shinji se fundiu a isso porque ele queria destruir o mundo e unificar todas as almas para poder não sentir falta da esposa morta, que morreu por causa do trabalho dela mesma. Ele literalmente provocou o fim do mundo porque a esposa morreu fazendo o que gostava, depois dele ter tentado criar trocentos clones que morreram na mão dele. E ele tá cagando até chegar no final do filme. E ele desiste, porque teve a conversa com o Shinji. Ele desaparece, vira pó. Mas os filmes são muito bons. Eu só não gostei que o quarto filme pareceu ser para fechar um capítulo e terminar por ali. Quando poderiam ter mostrado a história da Iscariote, ter explicado direito a história da Shikinami, ter explicado quem era o Koaro direito, em vez de matar ele, explicar essa história de ficar criando cópias
dos pilotos. O piloto que deveria aparecer, que era um amigo do Shinji, nunca apareceu ele em nenhum filme. Nem pilotou o EVA 004, se eu não me engano. O EVA 04 literalmente era um Angel só, que a, a Shikinami pilotou e contaminou ela. O que também não é explicado porque o clone manteve um, um resquício de anjo dentro dela. Não é, não é explicado direito como começou a história dos anjos a aparecer e tentar destruir e provocar um terceiro impacto. E no terceiro filme não mostra o terceiro impacto acontecendo. Só mostra no quarto que por alto que aconteceu um quase terceiro impacto. Então você não sabe o que realmente aconteceu no dia do terceiro impacto. Só sabe que a Rei Ayanami está consumida. O Shinji tecnicamente aparece salvando ela. E a Shikinami está sendo reconstruída com sangue de anjo, selado no olho dela, para usar numa hora qualquer. E acaba, porque você não vê o Cade se sacrificando, não vê a história da Katsuragi, não vê como a doutora sobreviveu, nem ninguém que estava no QG da Neve. Muito bom. Mas é muito bom. Tipo, o do primeiro ao terceiro filme é muito bom. Só senti falta de alguns detalhes. Mas o desenvolvimento de personagens é muito bom. O desenvolvimento do Shinji, do primeiro ao terceiro filme, tendo que enfrentar todos os problemas e com o peso que ele viveu, oh, sendo ignorado pelo pai, todo traumatizado e odiado por não ser aquele personagem porradeiro e porra louca. Isso sim. Mas que ele é um personagem bem pensado ali, é. A Rei Ayanami é só uma sombra na vida dele. O Koaro nunca apareceu, os amigos dele foram importantes no desenvolvimento da história. Agora, o que não fez o menor sentido foi o Cade tentar pegar o Shinji de repente e depois levar ele pra fazer horta. Que ficou por isso mesmo. Uma conversa na horta. Mas é muito bom. Minhas batalhas, que não são um convencional, exceto pela porradaria extrema que ocorre em alguns episódios, mas é muito bom.